Olá, eu sou a professora Maria Rita e hoje nós vamos conversar sobre sondas, drenos e catéteres. O que são esses materiais? São tubos que podem ser de diversos materiais, flexíveis ou mais enrijecidos e que servem para, tem a função de retirar líquidos, de inserir líquidos na cavidade por alguns orifícios e também para drenar líquidos e coleções do organismo. Os drenos são tubos ou materiais que são colocados no interior de uma ferida ou do organismo, em uma cavidade, e eles visam permitir a saída de líquidos e excretas do interior dessas cavidades. Dentre dessas finalidades, nós temos a saída de secreções, a remoção de líquidos dessas cavidades, por exemplo, líquido peritoneal, a retirada e evacuação de líquidos de outras cavidades, como cavidades intraluminares, como urina, bile. Também tem a finalidade de descomprimir órgãos, orienta coleções e fístulas, então os drenos também podem ter essa finalidade cirúrgica, além de ministrar alimentos e líquidos para a manutenção do paciente. Dentre os locais de inserção desses drenos ou catéteres, nós temos os drenos e catéteres ou sondas do sistema respiratório, do sistema circulatório, do sistema digestório, sistema nervoso, sistema urinário e outros tipos de sondas e drenos utilizados em outros procedimentos. Vamos falar do sistema respiratório. Dentre os materiais do sistema respiratório, atualmente, nós temos visto falar muito, por causa da pandemia do Covid, nós estamos ouvindo falar bastante de intubação orotraqueal. Esses são os materiais, esse é o tubo orotraqueal ou endotraqueal. Então, é um tubo flexível, que tem um cuff e tem o dispositivo para insuflar esse cuff. Então, nós chamamos de IOT, ou intubação orotraqueal, a técnica de intubação. Esse material é considerado descartável, segundo a Anvisa. Nós temos materiais com cuff para intubação de adultos e temos alguns materiais, algumas sondas ou tubos sem cuff, utilizadas geralmente em criança. Outro material bastante utilizado e que é anterior ao uso da intubação são as sondas de oxigenação. Elas têm 3 furos na ponta. Esse outro, a extremidade, é conectada ao prolongamento que vai no oxigênio do fluxômetro. Então, essa sonda é denominada catéter de O2 tipo óculos, ele tem essas duas conexões que são inseridas na narina e tipo óculos porque elas ficam igual um óculos atrás do pavilhão auditivo. A outra extremidade é ligada no fluxômetro de oxigênio. Na dificuldade ou antes de uma intubação, utilizando o tubo oro ou endotraqueal, também temos a máscara laríngea, tá? Para as intubações seletivas. Também com cuff, também é utilizado seringa para insuflar o cuff na pressão necessária de acordo com cada paciente. Esse outro dispositivo é utilizado para as traqueostomias, tá? Que ele pode substituir após um período que esse paciente esteve internado com intubação endo-orotraqueal. A cânula de traqueostomia, ela além de ter o cuff também para fixar, ela tem um mandril, tá? Que você vai retirar para poder fazer a aspiração. E os cadarços para poder fazer a fixação. Existem ainda algumas cânulas de metal, mas nós não utilizamos mais. Hoje são as cânulas descartáveis. Por último, dentre os materiais do sistema respiratório, nós vamos apresentar o dreno de tórax com sistema coletor selo d'água. Então, dreno de tórax, né?
essa porção perfurada que é introduzida no tórax, no quinto espaço intercostal, em técnica a ser estudada por vocês. E aqui a outra extremidade que é ligada no tubo, que é ligado ao coletor sistema selo d'água. Então, dentre os materiais do sistema circulatório, nós temos alguns que são muito simples e utilizados na rotina das instituições, seja na atenção básica ou na atenção hospitalar. Esse dispositivo, que a gente chama de borboletim ou butterfly, é um catéter para punção venosa periférica. Tá? Então, nós temos uma parte de aço inoxidável, uma parte de téflon, e isso é para acesso venoso periférico, para pequenas medicações, infusão de líquidos, soros. O outro catéter, que já é um dispositivo também catéter venoso, também periférico, a gente chama de catéter venoso periférico tipo Gelco ou tipo Abocate. Esses são nomes comerciais. Então, ele é considerado um catéter venoso curto, periférico curto. Você também tem a parte de téflon e a parte de silicone. O que faz a perfuração da pele até a introdução no vaso sanguíneo é a ponta do téflon. Depois, o que fica no paciente é a parte do catéter siliconizado. Por isso, dá flexibilidade, diferente do scalp, que é fixo. Esse você já consegue que o paciente tenha uma certa mobilidade, tá? Mas é um catéter curto. Na necessidade de infusão de líquidos para pacientes que vão necessitar de uma infusão mais profunda, de pacientes mais graves, de tratamentos mais complexos, nós temos o catéter venoso profundo. Tá? Já é um procedimento complexo, realizado por médicos, diferente dos dois anteriores que podem ser realizados pela equipe de enfermagem. Então, esse é conhecido como intracate, porque é um catéter venoso longo. Tá bom? Entre as sondas do sistema digestivo, vale ressaltar que eu estou mostrando alguns materiais, não todos que fazem parte de todos os materiais de uso hospitalar ou da atenção básica. Mas entre as sondas do sistema digestivo, uma bastante conhecida e bastante utilizada nas enfermarias e algumas situações de emergência e cirurgia é a chamada SNG, que é a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica ela tem 4 furos, né, na sua extremidade. Essa sonda é bastante indicada para aspirar conteúdos gástricos e para evitar náuseas e vômitos de pacientes pós-trauma, durante cirurgia. No passado, ela foi bastante utilizada para alimentação. Atualmente, não é essa a função principal dela, principalmente por causa da matéria-prima. É um material descartável e que não deve permanecer muito tempo no paciente. A sonda mais indicada para nutrição é a sonda nasointeral, que é conhecida como sonda do Boff. O que é essa sonda do Boff? O próprio material dela, siliconado, ele já provoca menos trauma, ela é direcionada para o intestino, ela tem um pezinho na ponta, então a introdução pela narina, né, com técnica a ser desenvolvida, né, na aula específica, e ela tem também um mandril. Esse mandril é retirado só depois que você radiografa e tem certeza que a sonda está posicionada corretamente. Tá? Lembrando que a sonda anterior, a sonda nasogástrica, ela vai até o estômago e a sonda nasointeral até o intestino. Então, essa é uma sonda que é bastante indicada para alimentação, por isso que ela chama nasointeral, ou sonda do Boff. Uma outra sonda também relacionada à parte digestiva
na vigência do paciente não ter condição de fazer alimentação por boca, por alguma complicação do sistema trato gastro, é utilizada as gastrostomias, né? Na terminologia cirúrgica, ou terminologia médica, já utilizamos gastro de estômago e estomia de nova abertura. Ou seja, é feita uma nova abertura do estômago através da parede abdominal e é introduzida uma sonda que é através dela que esse paciente vai ser alimentado. Então, ela vai ficar no abdômen. Essa sonda é a sonda de Malecot, ou Malecote. É a sonda mais indicada para as gastrostomias. A outra sonda, eu falo que é a sonda que ninguém gostaria de utilizar, mas que em muitos casos é necessário, é a sonda retal. Tanto para descompressão, quanto para limpeza intestinal. É uma sonda que tem um orifício único na ponta e um na lateral. Então, é para as limpezas intestinais. Também uma sonda de um material que deve ser descartado após o uso. Eu estou falando de descarte porque nos últimos anos a Anvisa tem feito bastante orientações sobre descarte. E por último, eu falo que é o nome mais difícil, mas que todo estudante nunca mais esquece. Eu acho que por ser tão difícil, acabam até decorando. Quando eu falo uma sonda necessária para estancar a hemorragia digestiva alta, todo mundo vai lembrar dessa sonda. Sengstank Blackmore. Às vezes não lembra o nome, muito simples, mas lembra o nome Sengstank Blackmore. Então, é uma sonda para hemorragia digestiva alta, com 2 balões, tá? Um para o esôfago e outro para o estômago. E essa sonda também vai ser insuflado de acordo com a pressão necessária para cada situação. Tá? É uma sonda Sengstank Blackmore, para hemorragia digestiva alta. Parou. Os drenos. Bom, os drenos, como o próprio nome já diz, são sistemas de drenagem, ou seja, de retirada de líquido ou ar ou algum material de dentro de uma cavidade. Qual que é a intenção de uso de dreno? Evitar infecção, evitar fístulas. Os drenos são tubos ou materiais que são colocados no interior ou na cavidade ou em feridas e que tem essa função de drenagem, ou seja, de retirada de líquido ou de ar ou de secreções dessas cavidades. Entre os drenos, nós dividimos em sistemas de drenagem. Então, como que vai ser retirado esse material de dentro do organismo? Pode ser por gravidade, então, pode ser a vácuo ou pode ser por sistema simples. O sistema gravitacional, um exemplo já foi nomeado anteriormente quando a gente falou do sistema respiratório. Quando eu utilizo, por exemplo, um sistema coletor fechado com selo d'água. Então, como ele vai ficar abaixo do nível da estrutura do corpo que está sendo drenado, a gente considera ele como um sistema gravitacional, que vai sair por gravidade. Um outro exemplo que nós já vamos falar na sequência é o coletor de urina sistema fechado. Também é por gravidade, ele precisa ficar em nível abaixo do sistema urinário. O sistema de drenagem a vácuo, ele utiliza esse material, que é uma bolsa igual um Foley, lembra bastante o sistema respiratório do equipamento de anestesia. Então, você retira todo o ar, a extremidade é fixada no prolongamento do dreno, do local onde ele vai ser inserido. Essa parte metálica ela funciona como um trocáter para ser introduzido no local que precisa ser drenado. Na parte do coletor, ou seja, do dreno, que é uma sonda, tem as perfurações para captar toda a secreção, que vai caminhar por esse prolongamento. E o que vai fazer essa drenagem? O vácuo que está sendo criado dentro dessa bolsa vácuo. Conforme isso
né, que foi introduzido no organismo vai sendo aspirado, a gente vai percebendo que essa bolsa vácuo ela vai inchando, tá? Chega um momento que ela pode estar com sangue, secreção sanguinolenta. E aí, no extremo, na parte inferior da bolsa de drenagem, você tem as medidas. Então, antes de você esvaziar, você vai medir para poder fazer o controle, todas as anotações. Você precisa fixar esse catéter, esse prolongamento, para quê? Porque já que é um sistema de drenagem a vácuo, eu não posso deixar o vácuo entrar, e senão também pode retornar no interior da cavidade que está sendo drenado. Só depois de fechado, ocluído, é que você vai desprezar isso de uma forma asséptica. Depois que você mediu, desprezou, você vai comprimir novamente para poder ser novamente utilizado. Lembrando que nenhum desses coletores pode ser deslocado do dreno que está no interior do paciente. Ou seja, eu não posso tirar isso aqui, fechar e levar o paciente para o banheiro. Isso é impossível. A partir do momento que ele é instalado no paciente, ele é um conjunto e ele precisa permanecer em conjunto e depois ser retirado em conjunto. Nós temos outros 2 drenos que podem fazer parte do sistema digestivo ou desses outros, ou do sistema de drenagem comum. Esse é um dreno que também faz a drenagem por gravidade. A gente chama de dreno em T ou dreno de Kerr. É utilizado em sistema digestivo, cirurgias digestivas, especialmente cirurgias da vesícula. O outro dreno que faz parte de qualquer especialidade, hoje se usa muito menos, tá? Por quê? Porque não é mais indicado o uso excessivo de drenos para não haver esse contato do meio externo com a cavidade. Mas um dreno bastante conhecido, que vem em 3 tamanhos, é o dreno de Penrose. A gente chama de dreno laminar ou dreno de capilaridade. Também é um dreno que os alunos, vocês nunca mais vão esquecer. Por quê? Apesar dele ter um orifício, ele não é um dreno oval. E ele não drena por dentro do dreno, ele drena na parede externa. Então, uma secreção, se esse dreno é colocado dentro de uma cavidade e é exteriorizado, por exemplo, aqui pela pele, aqui fora vai ter um curativo, não é aqui por dentro, no interior dele que drena, e sim no capilar, ao longo do dreno. Por isso que a gente chama de sistema de drenagem por capilaridade. Ele é conhecido como dreno de Penrose. Nós temos os números mais conhecidos, os calibres, o 1, o 2 e o 3. Esse é o médio, o número 2. Em relação ao sistema urinário, nós temos especificamente 2 tipos de materiais mais conhecidos, né? Nós temos inúmeros, mas os mais conhecidos. Vocês vão ouvir falar, nós vamos apenas fazer um alívio, porque o paciente está com bexigoma. Bexigoma é o nome dado ao paciente que está com a bexiga cheia de urina. Ele não consegue, no momento, às vezes, excretar espontaneamente, então é prescrito uma sondagem vesical de alívio, ou a gente chama de sondagem uretral. É utilizado uma sonda uretral, é uma sonda de material bastante simples, portanto, é uma sonda que não deve permanecer no paciente. Ela tem 3 orifícios, tá, na sua extremidade. Depois, a técnica de passagem da sonda, que nós vamos discutir, ou que já foi discutido nas outras disciplinas, é asséptica, que nós estamos entrando em contato com o sistema urinário. Então, essa sonda ela vai ser utilizada pela uretra, até a bexiga. Após o esvaziamento da bexiga, você já descarta essa sonda ou catéter. Tá? Já quando eu necessito monitorizar a diurese desse paciente, ou eu tenho um paciente que vai necessitar ficar acamado, ou eu preciso, estou numa UTI, eu preciso
ter um outro suporte, que a gente chama de sondagem vesical de demora, e atualmente nós alteramos o nome, em vez de sondagem vesical de demora, para cateterismo vesical de demora. Percebam que já tem um nome diferente. A primeira técnica era cateterismo urinário, uretral. Por quê? Porque a sonda fica lá na uretra e depois é descartada. As sondas que são utilizadas de demora, a gente considera as mais conhecidas, as mais utilizadas são as sondas de Foley. Foley, né, é o nome, a denominação das sondas, né, pelo seu inventor, e a sonda de Foley pode ser de 2 vias ou de 3 vias. Ela é feita de material siliconado, um material que pode permanecer mais tempo no paciente. Cada instituição tem um protocolo de tempo, ou de acordo com a condição do paciente, ficar 1 semana, 15 dias, então haver a troca ou não, fazer cultura ou não. Mas, o que nós temos específico para vocês não esquecerem? Uma sonda de Foley, ela tem 2 vias. Uma via é para ser conectada antes da sua introdução, ser conectada no coletor. Com luva aqui está complicadinho, só um pouquinho. Esse coletor, lembra do coletor gravitacional? Então, sonda vesical ou cateterismo vesical de demora, ele pressupõe que você vai passar o sistema todo fechado. Não é passar sonda e depois conectar o coletor. Eu já conecto o coletor antes da passagem da sonda. Então, o que eu tenho? Uma via para conexão e a outra via para você insuflar com água destilada e esse cuff, que é essa bolsinha, insuflar, ele vai ser cheio, ele vai ficar uma bolsinha para fixar na uretra, tá? No meato. Minto, volta. Para fixar na bexiga. Qual que é a diferença da sonda de Foley 3 vias? Na sonda de Foley 3 vias, ela é bastante utilizada também para injetar medicação, soro, fazer hidratação com água gelada, em algumas cirurgias em que você pode ter hemorragia. Por exemplo, cirurgias de retirada transuretral de próstata, cirurgias de tumores de próstata. Então, eu tenho uma via para o coletor, uma via para insuflar o cuff para fixar na bexiga e a outra via para fazer a conexão com a medicação, com o frasco de soro. Para finalizar. A sonda de Foley pode ser em 2 vias ou em 3 vias. Já deixei essa conectada. De 2 vias, ela também vai ser conectada no coletor, sistema fechado, mas eu gostaria de mostrar uma via para conexão no coletor e a outra via para injeção da água destilada para insuflar o cuff para fixar essa sonda no interior do paciente, certo? Eu falo água destilada porque é a recomendação e não usar soro fisiológico, por causa do sódio que pode ir corroendo e fazer a perfuração desse cuff no interior do paciente, a gente perder essa monitorização da diurese. Na sonda de Foley 3 vias, ela tem a mesma constituição. Vocês estão percebendo os calibres, né? A gente chama de French. Então, eles são em duplo, os números são pares. Então, 12, 14, 16. A partir do 16, são as sondas mais indicadas para o sexo masculino. Anterior a isso, a 12 a 14 para o sexo feminino e as menores, 6, 8, 10 para criança e adolescente. Mas também vai depender da constituição física de cada paciente. Então, a sonda de Foley 3 vias, ela é bastante indicada em quimioterapias vesicais. Por quê? Ou indicada, muito indicada, sempre que vocês forem entrar em uma cirurgia para retirada de próstata, que é uma cirurgia que o pós-operatório sangra bastante,
e que na prescrição geralmente vai ter irrigação contínua com soro fisiológico gelado, vocês vão ver que esse paciente vai estar com uma sonda de 3 vias. Por quê? Uma via para insuflar o cuff, que é com a seringa com a água destilada. A outra via em que você vai ter a conexão do coletor sistema fechado, como ele é gravitacional, ele vai estar abaixo do nível do sistema urinário do paciente, então sempre abaixo da cintura do paciente. E a terceira via é a via para instalação do equipo ou da seringa para medicação. Caso não use, depois ela é fechada com dispositivo estéreo, não pode ficar aberto meio ambiente. Como que isso acontece? Se vocês perceberem, aqui nós estamos simulando a liberação de um soro fisiológico. Poderia ser um quimioterápico. Então, ele vai ficar por gravidade, vai ser introduzido nessa via. Isso vai estar irrigando a bexiga do paciente e vai retornar pelo coletor. Tá? Então, a primeira, essas duas vias, elas têm essa comunicação. Uma vai levar a medicação ou soro para o interior do paciente e a outra vai coletar da bexiga a urina mais essa medicação ou sangue ou qualquer tipo de excreta. Tá bom.